Olá, eu sou Mariana Farias e vou apresentar o objeto de aprendizagem sobre o planejamento da construção com Alto QI Visuous Planning, módulo 1 de 4. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM em simulação com Alto QI Visuous Planning. Está relacionado ao uso do BIM em planejamento da construção. Neste módulo, você irá compreender a interface da plataforma AutoQI Visuous Planning, visualizando seus recursos e simulando um exemplo de sequência construtiva de um edifício de habitação vertical. O projeto sendo visualizado é uma adaptação da habitação de interesse social desenvolvida pela CDHU e construída em Campinas, São Paulo. A EAP e o cronograma da obra foi desenvolvido por mim especificamente para esse exercício. Utilizamos uma versão reduzida do template de segurança do trabalho e planejamento, desenvolvido pela empresa Revit Insano, e foi adotada a premissa de 2 equipes de trabalho em um único conjunto de forma. Público-alvo e aplicação para professores, estudantes ou profissionais. Capacitação em BIM para docentes e discentes, material de aprendizado extra-classe, material que ordena integralmente ou parcialmente uma disciplina, ponto de partida para novos exercícios em uma disciplina, ponto de partida para discussão e planejamento da construção ou crítica da solução adotada, exemplificação da prática ou da teoria. No módulo 1 de 4 do objeto de aprendizagem e planejamento da construção, com AutoQI Visuous Planning, são apresentados os seguintes tópicos: interface da plataforma, importação no modelo federado, definição de atividades da construção e associação com o modelo, exemplificação de animação 4D. Orientação. Para a utilização desse objeto de aprendizagem, instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Nesse caso, utilizamos a versão 2024 do Visuous Planning. Descarregue os datasets utilizados no vídeo e disponibilizados. Abra a plataforma e abra os datasets. Assista o vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. E vamos dar início ao nosso objeto de aprendizagem sobre o planejamento da construção. Aqui, nós temos a tela de entrada do AutoQI Visuous. E vocês podem ver que logo no centro da página, nós encontramos uma série de links que dão acesso a material de apoio e suporte no uso da ferramenta. Esses links estão organizados por tema, que podem ser consultados através desse menu lateral aqui, ou pesquisados nessa barra de busca aqui em cima. Nessa tela inicial também, a gente encontra o acesso aos projetos exemplo, que são projetos que já vêm fechados, organizados e estruturados na ferramenta e servem como material de consulta e de estudo. Aqui também a gente encontra o acesso à página de suporte e ao material de videoaulas. Nessa tela inicial também, a gente ainda encontra o menu principal do AutoQI Visuous. E é exatamente aqui que temos o caminho para começar o nosso projeto. Logo no topo desse menu, encontramos itens relacionados a projeto. No primeiro item, abrir projeto ou arquivo, ele vai ser utilizado quando estamos dando continuidade a um projeto. Então, você já começou esse trabalho e vai dar continuidade a um arquivo que já foi salvo anteriormente. No nosso caso, vamos começar um projeto do zero. Para isso, vamos utilizar o segundo item, novo projeto a partir. Dentro desse item, existem algumas opções, e o que vai diferenciar essas opções é a fonte de informação que você vai usar de referência para começar o projeto. No nosso caso, como estamos trabalhando com modelos BIM, vamos nos ater a esses 2 itens, a partir do IFC e a partir do IFC no Visuous Colab. E qual a diferença desses 2 itens? A partir do IFC no Visuous Colab, a fonte de informação de onde você vai tirar esse FC é a plataforma do Visuous Colab, que é uma plataforma na nuvem. No nosso caso, vamos usar a partir do IFC, onde você vai buscar esse FC no seu diretório local. Aqui, vocês vão buscar no diretório de vocês os arquivos IFCs que foram disponibilizados como material de apoio desse módulo. Vou começar pelo modelo de arquitetura. Então, seleciono o arquivo, clico em abrir. O Visuous vai abrir a janela do template. Aqui é onde você escolhe qual template você vai aplicar nesse projeto. Como estamos dando início a um projeto novo e é a primeira vez que a ferramenta está sendo utilizada, não temos nenhum template salvo aqui.
Mas, à medida que vocês forem construindo seus projetos, vocês podem ir salvando padrões de projeto para serem aplicados mais de uma vez. Então, salvar templates de tipologias e estruturas padrão para replicar em projetos futuros. Essa guia, Gerenciar Templates, vai te levar ao diretório onde você pode salvar os seus templates futuros. Então, ter estruturas de projeto para edificações verticais, para conjuntos horizontais. Então, ter esses padrões já salvos aqui e estruturados para aplicar nos projetos. Seguindo, então, como não temos nenhum template para ser aplicado, vamos dar OK. O Wizard vai carregar o arquivo IFC que eu selecionei, que é o arquivo de arquitetura, e vai abrir a tela de configuração inicial do projeto. Então, são as configurações do meu projeto. Aqui em cima, a gente tem as informações gerais do projeto. Então, o nome da obra, o nome do cliente, o endereço, a área da edificação, área do terreno, uma descrição. Aqui, é importante preencher esses dados, porque essas informações vão sair nos seus relatórios. Então, na emissão do relatório dos cabeçalhos, né, são essas informações aqui que vão ser replicadas. Aqui embaixo, a gente tem as informações sobre os arquivos que foram carregados. No caso, eu carreguei o IFC de arquitetura. Tem aqui, né, o nome do arquivo. Tem aqui os dados gerais sobre esse arquivo. Então, o nome, o software que foi desenvolvido, a versão do IFC. E vocês estão vendo que ele está sinalizado em verde, né? Porque ele é um modelo que está atualizado. O Visio, ele sinaliza esses 3 status para arquivo, que é modelo atualizado, então ele está OK para uso. O modelo está com caminho inválido, ou seja, o modelo que eu carreguei não está mais naquela pasta, né, ele já mudou de local, não existe mais naquele diretório. Ou o modelo desatualizado, que o arquivo continua na mesma pasta, mas ele já tem uma versão mais nova e precisa ser recarregado. Aqui em cima, a gente tem as funções para adicionar novos itens, né, que pode ser direto do seu diretório ou via nuvem, excluir um arquivo, atualizar o modelo, né, quando ele estiver desatualizado, eu posso atualizar através desse ícone, ou atualizar o caminho do arquivo. Quando o modelo estiver com caminho inválido, eu posso, através daqui, buscar atualizar e corrigir esse caminho do meu arquivo. No caso, nós vamos aqui adicionar arquivo para colocar os outros modelos, né? Até então, a gente só carregou a arquitetura. Agora, vamos criar o nosso modelo federado, incluir os modelos de estrutura, elétrica e hidráulica. Então, nós vamos, mais uma vez, adicionar item, clicar no mais, e carregar os demais IFCs. Então, o IFC de elétrica, o IFC de hidráulica, e o IFC de estrutura. Então, agora nós temos todos os nossos modelos carregados. E aqui, com todos os meus modelos carregados, eu vou mostrar mais algumas opções que a gente tem nessa configuração inicial. Nessa coluna aqui de ativo, a gente consegue marcar os modelos que vão estar ativos no meu projeto, ou seja, vão aparecer no projeto somente os modelos que eu marquei como ativos. Se eu deixar desmarcado, eles não vão ser carregados no projeto, certo? Outra coluna importante é essa de filtro. Aqui a gente pode clicar nessa lacuna elementos e vão aparecer todos os elementos que compõem aquele modelo específico e como eles estão classificados. Então, aqui tem a descrição da classificação e a classificação dele em entidades IFC. Você pode também ativar ou desativar elementos específicos. Da mesma forma, se eu deixar marcado, eles vão aparecer e vão estar ativos no meu projeto. Se eu deixar desmarcado, eles não vão aparecer. E essa segmentação é organizada por modelo. Então, cada item desse vão aparecer os elementos que compõem aquele modelo específico. Aqui em cima, a gente tem algumas abas de configurações específicas que a gente vai ver no detalhe no decorrer dos módulos. Então, vou clicar aqui em OK para ele carregar o meu projeto e o Visio vai me gerar a visualização daqueles IFCs que eu carreguei. Vou falar um pouco agora nessa aba de estrutura do projeto. A gente está aqui na visualização inicial
né, de quantitativo do Visus, e vocês podem ver que, de forma automática, ele já levantou os elementos que compõem os meus modelos. Então, essa estrutura aqui de disciplinas, né, de arquitetura, estrutura e instalações, foi uma leitura automática do software em cima dos modelos que a gente carregou. Então, essa organização também por pavimento, ele puxou os níveis que estavam aqui definidos no meu modelo. E segmentou também por elemento. Então, os elementos, né, parede, porta, os revestimentos, os elementos sanitários, ele foi classificando e organizando em cima de cada tipo de elemento. Isso reflete também nas unidades de medida que os elementos são quantificados. Então, por padrão, por leitura inicial, o Visus já vai entender que as janelas são quantificadas em unidade, que as paredes são quantificadas em metro quadrado, as portas em unidade. Então, é uma leitura inicial para você dar segmento no seu projeto. Você pode alterar tanto esses critérios de quantificação, como a hierarquia, né? A organização dessa estrutura de projeto. A gente vai ver isso mais detalhado no próximo módulo. Para entendimento geral do processo, eu vou mostrar para vocês aqui esse item que é regras do modelo, que é exatamente onde a gente estabelece como a gente vai quantificar esses elementos. Então, aqui estão listadas todas as entidades que estão no projeto. E aqui a gente tem como esse elemento foi descrito. Então, aqui tem a descrição desse objeto, os itens, né, que eu usei para descrição. E aqui o item, como eu quantifiquei esse elemento. Então, qual foi a unidade de medida que eu usei para quantificar esse item, esse elemento. Aqui, no caso, a gente está falando de um corrimão. E aí, para a quantidade, para a quantificação, foi utilizado o comprimento, certo? Essa é a propriedade. A gente tem uma série de propriedades e cada elemento vai permitir acesso a determinadas propriedades. Isso vai depender muito de como os elementos foram modelados e como eles foram exportados. Então, as propriedades que eu deixei disponível, né, no meu IFC, que vão aparecer aqui, e outras propriedades nativas do próprio Visus. Então, aqui eu consigo ver cada elemento e como ele está quantificado. Eu consigo também não quantificar ele naquela lista. Então, eu posso ativar ou desativar esse elemento para o quantitativo. Vou dar um OK aqui e vou passar para a aba de planejamento. Até então, a gente está na aba inicial, que é a estrutura de quantitativo. Então, como é que o Visus leu os meus modelos, né? Como é que ele organizou, estruturou e quantificou os meus modelos. Vamos seguir, então, aqui para a aba de planejamento. E aqui, na visualização de planejamento, a gente tem uma estrutura igual à que foi vista na visualização de quantitativo. Ou seja, a gente tem uma aba, né, com o modelo e uma aba com a estrutura de projeto. E vocês podem ver que essa hierarquia, essa organização, seguiu a mesma estrutura que está prevista lá em quantitativo. Então, primeiro a gente tem a disciplina, depois o pavimento, depois os elementos. Por padrão também, inicial, já vem com essa duração, né? Cada atividade dessa, cada elemento foi criado uma atividade e cada atividade dessa vem com a duração prevista de 5 dias. E a data de início também vai ser automático a data que você abriu o seu projeto. Você pode editar tanto essa duração, então colocar, né, uma duração real, quanto a data de início do projeto. Uma vez que você faz essa alteração, né, o cálculo dessa data final, vai sendo alterado. Aqui, para esse exercício inicial, a gente vai usar as paredes como referência. Então, nosso primeiro passo é isolar esses elementos. Então, eu vou aqui na minha aba de visualização, no comando, né, de filtro de seleção dos elementos, e vou pedir para buscar todos os elementos, todas as entidades do tipo parede. Selecionar elementos 3D, já consigo ver, né, foram selecionadas somente as paredes. Vou agora isolar, para que fiquem visíveis somente as paredes, de fato, e vou aqui atualizar minha estrutura de projeto para ver somente as paredes. A primeira coisa que a gente nota aqui é que aparece um item de parede dentro da disciplina de estrutura. Provavelmente são os nossos reservatórios, né? Nesse exercício, a gente quer só as alvenarias, né? Só as paredes de arquitetura. Então, eu vou dar um duplo clique aqui nesse item para verificar se realmente, né, é o nosso reservatório. Então, é o reservatório que está aqui. Vou clicar nesse elemento e vou aqui na nossa aba de metadados. Para quê? Para buscar uma propriedade que eu consiga segmentar, né,
que eu consiga fazer a minha seleção sem incluir esse item. Então, aqui na aba metadados, eu vou procurar uma informação que eu possa usar para segmentar esses elementos. Então, uma coisa simples da gente segmentar seria o material, né? Então, eu vi aqui ó, as paredes do reservatório, elas estão com material em concreto. Então, volto lá para a minha aba de planejamento, vou voltar para os meus critérios de seleção e agora vou incluir, né, em vez de entidade, eu vou buscar o material. Então, o nome do material, eu não quero que as minhas paredes, né? Então, não contém. Eu vou querer paredes que não contenham o material concreto. Para poder, de fato, eu excluir as paredes do reservatório. Então, vamos lá, selecionar em 3D. Isolar os elementos. Aqui o reservatório, né, já não está mais aqui. Vou atualizar minha visão de planejamento. Agora, um outro item que a gente pode verificar é que o pavimento térreo, né, que é o nosso primeiro pavimento, ele está na hierarquia abaixo dos demais. Então, está vindo primeiro, né? Primeiro pavimento, segundo, terceiro, quarto e a cobertura. E o térreo por último. Sendo que o correto, né, é que esse pavimento térreo seja o primeiro item, ele seja o nosso 1.1. E como é que eu faço essa correção? Lembra que essa estrutura vem da nossa estrutura de quantitativo, né? Então, é a estrutura que está organizada lá na aba de quantitativo. Então, a gente vai voltar lá para corrigir essa ordenação e atualizar aqui na nossa aba de planejamento. Então, indo para a nossa aba de quantitativo, eu vou buscar aqui as minhas paredes e vou pedir para que o pavimento térreo, né, nosso item 1.6, ele suba na hierarquia. Então, eu vou mover esse item para cima. Então, eu vou mover ele para cima até que ele vire o nosso item 1.1. Pronto, então o nosso pavimento térreo já está como item 1.1. Eu volto para a aba de planejamento. Ele está seguindo aquela estrutura. Então, a gente já tem a hierarquia correta de projeto. E agora, com a nossa hierarquia correta de projeto, a gente vai configurar a data de início, as durações e as predecessoras desse nosso exercício. Então, como data de início, eu vou colocar aqui dia 14 de outubro. E as durações, para os pavimentos, eu vou colocar a duração de 10 dias. Então, vou replicar isso, né? Para cada pavimento, 10 dias. Segundo. Terceiro pavimento. E o quarto. Então, todos com a mesma duração. A cobertura, por ser uma área menor, vou manter aqui os 5 dias. Vamos configurar, então, agora nossas predecessoras. O pavimento térreo, ele não demanda predecessora, que vai ser a nossa atividade inicial, né? Então, vamos aqui para o primeiro pavimento. Vocês vão ver aqui que quando a gente abre essa janela, ó, o pavimento que a gente está usando, né? Ele fica inativo. Então, ó, estou com esse item aqui. Eu vou marcar como nossa predecessora a parede do pavimento térreo. Então, para eu começar, né, a parede do primeiro pavimento, eu preciso que a atividade, a execução de parede do pavimento térreo tenha sido concluída. Então, eu vou dar OK. Vocês vão ver que ele já puxou a data, né? Então, a minha parede do primeiro pavimento vai começar dia 25/10, depois que eu concluir a minha parede do térreo. Assim, a gente pode fazer dos pavimentos seguintes. Então, vamos para o segundo pavimento. Ele vai começar, né, depois da parede do primeiro. O terceiro pavimento, né, depois da parede do segundo. E assim, na sequência. A parede do quarto, depois do terceiro pavimento. E, por último, a cobertura, que vai ser depois do nosso quarto pavimento. Então, a gente já configurou as nossas durações, data de início e as predecessoras. Como é que a gente faz para visualizar essa simulação? Para visualizar essa simulação 4D, a gente vai aqui nesse ícone, no canto superior direito, a gente tem execução de animação 4D. E aqui a gente tem dois campos principais. Um, que é a simulação 4D em si, que é esse play, né, onde a gente vai configurar qual a duração que a gente quer essa simulação. Então, aqui no caso, eu vou colocar, deixar 10 segundos mesmo, né, para a duração. E aqui é a visualização da obra em um dia específico. Então, você pode aqui selecionar uma data e visualizar a obra naquele dia, como ela vai estar. Nesse caso, vamos fazer a simulação. Então, coloquei, né, aqui a duração de 10 segundos, vou dar o play. Então, ele vai fazer a simulação exatamente daquele espaço de alvenaria, né, que a gente estabeleceu.
Veja que aqui em cima, ó, vão passando as datas, né? E as atividades vão acontecendo aqui embaixo. Durante esse processo de simulação, os comandos, né? Para você rotacionar, dar zoom, ficam ativos. Então, você pode visualizar esse modelo ou ver enquanto a simulação está acontecendo. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte os links disponibilizados. Eu sou Mariana Farias, responsável pelo desenvolvimento de objetos de aprendizagem, vídeo, dataset e descrição. Este é meu LinkedIn para contato. Esse é um projeto do Construa Brasil, com apoio do MDIC, coordenação da professora doutora Regina Ruschel e executado pelo RECEPET.